Bom dia, em nome da direção do ProChild Collab e em nome da equipa do ProChild Collab, é um enorme prazer que vos dou as boas-vindas a este primeiro encontro sobre o modelo integrado ao acolhimento familiar. Eu quero agradecer a presença de todas as pessoas que se juntam a nós nesta sala e a quem está connosco online. Muito obrigada pela vossa presença. Nesta sessão de abertura nós contamos com a presença de um conjunto de individualidades com responsabilidades na área da promoção e proteção dos direitos das crianças e que ao longo de muitos anos têm erguido a sua voz na defesa dos direitos das crianças a uma família e na necessidade urgente, premente, de um sistema de acolhimento familiar qualificado e de qualidade em Portugal. É por isso um privilégio e uma honra poder contar com a presença da doutora Catarina Marcelino, que está online connosco, vice-presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social, com o Dr. Paulo Guerra, que também está online, juiz desembargador no Tribunal da Relação de Coimbra, com a doutora Rosário Farmhouse, que também está online, presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, e ao meu lado eu tenho o prazer, grande prazer, de agradecer a presença da doutora Sónia Almeida, coordenadora nacional para a implementação da Garantia para a Infância, e do doutor Rui Godinho, diretor da Infância e Juventude da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa. Muito obrigada pela vossa presença neste encontro, organizado pelo ProChild Collab e que conta, como já foi dito, mas nunca é demais sublinhar, com o apoio da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, do Instituto de Segurança Social, da Câmara Municipal de Guimarães e da Garantia para a Infância, e ainda com o apoio à divulgação da campanha Primeiros Anos a Nossa Prioridade. Um agradecimento especial à Fraterna, na pessoa da doutora Manuela Silva, e ao município de Guimarães, na pessoa da senhora vereadora Paula Oliveira, pela disponibilidade deste espaço e todo o apoio técnico e logístico, proporcionando-nos assim as melhores condições para este nosso encontro. E, portanto, a cada uma destas entidades eu quero exprimir o nosso maior agradecimento. Quero também manifestar publicamente a nossa gratidão à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, associado fundador do ProChild Collab, que tem vindo a apoiar de forma muito expressiva e decisiva todos os nossos projetos na área da proteção, dando verdadeiro sentido à natureza colaborativa do ProChild e ao trabalho intersetorial. Este trabalho, sob a liderança do Dr. Rui Godinho, enquanto diretor da Infância e Juventude da Santa Casa, tem vindo a ser realizado cotidianamente ao longo dos últimos 4 anos, por uma equipa conjunta, ProChild e Santa Casa, tornando hoje possível apresentarmos o nosso modelo integrado de acolhimento familiar, designado MIAF. A gestão cotidiana deste trabalho extraordinário dos membros da Santa Casa é da responsabilidade da doutora Isabel Pastor e da doutora Ana Gaspar, a quem deixamos um agradecimento muito especial e que queremos estender a todos os membros da Santa Casa. Muito obrigada a todos e a todas que têm colaborado na construção do modelo integrado de acolhimento familiar de elevada qualidade. Neste âmbito, uma palavra especial também de agradecimento à nossa equipa do ProChild Collab, na área da proteção, em particular, cujo empenho no desenvolvimento do MIAF tem sido inexcedível e que, com todo o entusiasmo e dedicação e competência, organizou este nosso encontro de hoje. Muito obrigada, Helena Grangeia, Leonor Betancourt Rodrigues, Judite Peixoto, Mariana Barata, Sandra Ornelas, Camila Arujo. Esta nossa equipa do Eixo da Proteção, na organização deste encontro, juntou-se Alexandra Ribeiro, que é nossa designer, Inês Rocha, gestora administrativa, e Ana Justino, nossa diretora executiva. A todos e a todas, muito obrigada. A natureza colaborativa do ProChild Collab assenta no trabalho articulado entre a academia e entidades não académicas, públicas e privadas, com uma agenda comum no combate à pobreza e à exclusão social na infância. Investigadores, docentes e outros profissionais no terreno associam-se para desenvolver, implementar e validar cientificamente programas e modelos de intervenção que visem quebrar ciclos de pobreza e promover o bem-estar e os direitos das crianças. Assim, os nossos focos de ação estendem-se pelas áreas da saúde e bem-estar, desenvolvimento e educação, participação social e cidadania e proteção.
Em todas estas áreas, investigadores da Academia trabalham em conjunto com a equipa ProChild e com profissionais das nossas entidades parceiras e dos nossos associados. Assim aconteceu e acontece com o desenvolvimento do modelo integrado de acolhimento familiar, que resulta de um trabalho conjunto entre ProChild e a Santa Casa e investigadores e investigadoras da Universidade do Minho, da Universidade do Porto, da Universidade de Lisboa, do ISCTE e da Universidade Católica Portuguesa. Hoje temos connosco a professora Joana Batista, do ISCTE, e a professora Mariana Negrão, da Universidade Católica, a quem eu quero saudar e agradecer pela dedicação inexcedível ao ProChild Collab em prol da qualificação do acolhimento familiar. Nesta linha foi com muita alegria que vimos reconhecido todo este empenho e esforço nos resultados do concurso recente da FCT para projetos de investigação, na qual foi atribuído financiamento ao estudo de validação científica do processo e dos resultados do modelo integrado de acolhimento familiar. Liderado pela professora Joana Batista e pela professora Stefanie Alves, com a equipa ProChild e Santa Casa. Temos hoje, portanto, todas as condições para validar cientificamente o nosso modelo integrado de acolhimento familiar, o que é crucial para assegurar práticas no sistema de promoção e proteção que contribuam efetiva e eficazmente para a qualidade da intervenção com todas as crianças e famílias. Hoje é, pois, um dia muito importante para o ProChild Collab, em que as nossas vozes se juntam em torno do modelo integrado de acolhimento familiar. Este modelo foi desenhado para dar resposta ao desafio do modelo de elevada qualidade para o acolhimento familiar, construído justamente a partir da experiência dos profissionais, com base na evidência científica e alinhado com a legislação portuguesa nesta matéria. O modelo integrado de acolhimento familiar pretende, a partir de uma abordagem centrada na criança, constituir-se como modelo de avaliação e intervenção que, de forma colaborativa e integrada, visa qualificar esta resposta, por forma a proporcionar a segurança e o bem-estar na criança e assegurar a continuidade na sua história, atendendo ao superior interesse da criança. O desenvolvimento e implementação do modelo de elevada qualidade para o acolhimento familiar, com base na evidência científica, é um compromisso e um desígnio do ProChild Collab desde a sua fundação e que está plasmado na nossa candidatura a laboratório colaborativo. Foi e é um compromisso fundacional. Estamos conscientes que é um trabalho muitíssimo complexo, exigindo ações concertadas, articuladas e coordenadas entre os vários elementos, entre os vários setores e entidades com responsabilidades, nesta medida, ao nível local e ao nível central. Mas não podemos falhar nesta oportunidade para assegurar um acolhimento familiar qualificado e de qualidade, assegurando o superior interesse da criança e a promoção dos seus direitos. É uma responsabilidade de cada um de nós, que exige um esforço coletivo, concertado e integrado. Este primeiro encontro é justamente uma oportunidade para avançarmos em conjunto neste sentido. Portanto, mais uma vez, muito obrigada por se juntarem a nós neste caminho. E neste caminho, eu daria agora a palavra à doutora Catarina Marcelino, vice-presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social, agradecendo a sua presença e a sua disponibilidade. Queria agradecer à doutora Isabel Soares, à professora Isabel Soares, o convite para estarem aqui e à ProChild, e dizer que é um gosto estar em Guimarães, que ainda ontem dizia, amanhã de manhã estou em Guimarães, ficou tudo a olhar para mim, não é? No meio do alerta vermelho e da tempestade, mas não estou de corpo, mas estou de alma, numa cidade que gosto muito, onde tenho pessoas muito amigas, e também cumprimentar as senhoras vereadoras da Câmara Municipal e agradecer o convite para este encontro extremamente importante, e numa matéria que para o Instituto de Segurança Social é hoje uma matéria central no que diz respeito ao nosso trabalho na área da promoção e da proteção de crianças e jovens. Nós, como é sabido, temos a responsabilidade do acolhimento das crianças e jovens em risco no país, continente, não é? Nas regiões autónomas não, mas no continente o Instituto de Segurança Social tem a responsabilidade. Temos, em termos de casas de acolhimento e apartamentos de autonomização, 292 respostas, mas o que nós queremos é ter menos respostas de acolhimento em casas e ter mais famílias de acolhimento. Esse é o nosso grande objetivo, sobretudo para as crianças, numa primeira fase dos 0 aos 6,
depois alargando dos 6 aos 12 e objetivamente e obviamente tentando que todas as que possam estar em acolhimento familiar não estejam em casas de acolhimento, mas sabendo, e como aqui a professora Isabel Soares já disse e com o qual nós estamos completamente alinhados, as crianças na primeira infância, dos 0 aos 6, são aquelas em que a resposta de acolhimento familiar faz muito sentido e pode mudar a vida destas crianças. Em breve apresentaremos metas muito ambiciosas, mas caberá à senhora Ministra apresentar essas metas, mas são metas extremamente ambiciosas. E para cumprirmos metas muito ambiciosas, também temos que ter uma capacidade de intervenção ambiciosa e muito proativa. O que é que eu quero dizer com isto? Nós estamos a trabalhar numa estratégia que vai para lá das famílias de acolhimento, em que a grande aposta, e também uma grande aposta, é nas respostas preventivas, nas respostas de primeira linha. Eu julgo que a Sónia Almeida vai falar nisto, a Rosário Farmals também certamente, mas a garantia para a infância, eu não quero roubar nem o espaço da Sónia, nem a intervenção dela, mas não posso deixar de fazer aqui referência. A garantia para a infância deu-nos aqui um dado, que é um dado extremamente significativo. Há 150 mil crianças em Portugal que estão a receber prestação de garantia para a infância, o que significa que há 150 mil crianças em Portugal, e o número é muito impressionante, que são crianças que estão em risco de pobreza extrema. É óbvio que uma criança em risco de pobreza extrema não significa que é uma criança em risco nesta perspectiva que aqui estamos a falar, a necessidade de medidas de promoção e proteção, de maneira nenhuma, não me interpretem mal. Mas a verdade é que 150 mil crianças em pobreza extrema toca às campainhas e faz-nos pensar que intervenção é que estamos a fazer. E se nós intervirmos com estas crianças numa lógica de uma resposta individualizada, é também esta resposta que vamos precisar ter para outras crianças que não têm a garantia para a infância, mas que têm sinais de correrem outro tipo de risco, não de pobreza extrema, mas do risco que aqui estamos a falar, de perigo, e podemos atuar sobre elas numa primeira linha, prevenindo a institucionalização, seja que tipo de institucionalização. E este tem que ser o nosso grande objetivo enquanto comunidade e enquanto sociedade. Evidentemente que aquelas que tiverem que ser acolhidas, então o acolhimento familiar na primeira infância tem que ser o nosso grande objetivo e é o que nos traz hoje aqui. Nós temos que compreender que quando nós, Instituto de Segurança Social, estamos a falar desta medida, nós estamos a falar de uma medida para um país inteiro. É muito diferente de falar de um país inteiro do que falarmos, evidentemente, numa lógica mais restrita em termos territoriais. O trabalho que a Santa Casa está a fazer é um trabalho muito importante, porque a Santa Casa, no fundo, por razões de caráter institucional e legislativo, conseguiu entrar primeiro no processo e está a desenvolver neste contexto um trabalho que nos ajuda enquanto modelo e enquanto quase piloto perceber aquilo que nós temos que fazer e como é que temos que adaptar este modelo a todo o país. E é o que nós estamos a fazer, é o que nós iniciamos em 2022. 2022 é um ano muito importante. Foi um ano muito importante, porque foi um ano em que nós criámos bases, criámos condições para que em 2023 possamos crescer verdadeiramente no acolhimento familiar. E este é o nosso objetivo. Nós temos neste momento acordos de cooperação com um conjunto de instituições no país todo, em sítios, obviamente, onde temos mais famílias inscritas para acolhimento, para poderem acompanhar os processos de acolhimento familiar. Temos a quem estamos a dar formação e com quem estamos a trabalhar neste momento, a preparar estas equipas para poderem intervir no terreno. Estamos a lançar, houve o momento quando chegaram os refugiados da Ucrânia, nós lançámos um programa especial de acolhimento familiar e criámos uma bolsa de acolhimento familiar, que hoje muitas dessas pessoas aceitaram passar dessa bolsa especial para acolher crianças vindas da Ucrânia para a bolsa geral de acolhimento familiar e, portanto, aumentou a nossa capacidade de acolhimento. Estamos a preparar uma campanha para o início do ano a nível nacional,
Portanto, nós neste momento, o ano 2022 foi um ano de charneira, foi um ano de preparação para que 2023 seja de facto um ano em que o acolhimento familiar no país cresce, não vou dizer que se torna uma realidade, porque ele já é uma realidade, mas que cresce, ganha escala e passa a ser uma resposta que existe e que pode ser determinada pelos tribunais para que as crianças possam ser acolhidas não em casas de acolhimento. Mas eu queria terminar dizendo, nós temos que apostar no acolhimento familiar e em breve conhecerão as metas que são muito ambiciosas. Mas nós também temos que olhar para as casas de acolhimento, porque as casas de acolhimento não vão deixar de existir, não vão deixar de ser uma resposta. Porque há crianças, por várias razões, quer nesta faixa etária, quer a seguir, que precisam de casas de acolhimento, mas não pode ser o modelo que temos hoje de casas de acolhimento. Nós temos que ter casas de acolhimento de outra natureza. Temos que redimensionar as casas de acolhimento, olhar para o modelo de intervenção que lá se pratica e tentar ter uma resposta mais qualificada, ter acolhimento, ter casas de acolhimento especializadas. Todos sabemos que é uma necessidade muito grande e temos que partir para esse caminho. E só terem casas de acolhimento, ter as casas de acolhimento como última linha de opção. E isto é no que nós estamos a apostar e esta é a nossa estratégia. Por fim, investir também muito naquilo que é a autonomização. Nós temos jovens, muitas vezes, a entrar no sistema já com idades a partir dos 15 anos, aliás, o relatório casa-se há pouco tempo, basta olhar para os números. Nós cada vez temos miúdos mais velhos a entrar no sistema e nós precisamos de respostas também adequadas a estas faixas etárias que permitam um projeto de vida de autonomização e que lhes permita ter essa autonomia tão desejada nessas faixas etárias. E, portanto, nós também estamos a trabalhar e a investir, quer em apartamentos de autonomização, no princípio do ano vamos lançar mais um conjunto de apartamentos de autonomização que estão previstos, e temos também a possibilidade das equipas de autonomização supervisionada que nos permitem ainda uma fase posterior, que é os jovens já terem a sua autonomia, poderem pagar a sua casa, poderem estar autónomos, mas com algum acompanhamento. E por fim, o fim de toda esta pirâmide, que é o acompanhamento e a promoção, e a senhora Ministra mesmo ontem falou deste assunto, que é permitir que os jovens que saem do acolhimento, porque acabaram a sua formação académica, ou porque arranjaram trabalho, ou porque chegaram a uma idade em que desejaram sair, poderem também eles ter uma discriminação positiva, ter apoio, ter acompanhamento, para que esta transição se faça de uma forma mais salutar e com mais confiança, para que estes jovens possam fazer esta transição e não ficarem perdidos no meio da transição entre o acolhimento e uma vida autónoma. E, portanto, esta é a nossa ambição, é uma ambição muito grande, onde o acolhimento familiar está quase na base, não é? A seguir à questão da prevenção, mas onde nós estamos muito, muito empenhados, muito entusiasmados todos, e estamos a trabalhar em conjunto e em breve terão notícias de uma estratégia mais completa, mas que a base é esta, é ir desde a prevenção, à autonomização e ao acompanhamento daqueles que saem do acolhimento. E este é, de facto, um projeto que me entusiasma muito e esperamos que a ProChild nos acompanhe muito de perto em todo este processo, que é um processo em que o acolhimento familiar tem aqui um papel decisivo. Muito obrigada. Daria então agora a palavra ao Dr. Paulo Guerra, juiz desembargador no Tribunal da Relação de Coimbra, e agradecer mais uma vez a sua presença aqui neste nosso encontro. Muito obrigado a todos e a todas, bom dia, espero que me estejam a ouvir bem, quero só que me digam sim. Sim. Muito bem. Cumprimento efusivamente todos os gigantes organizadores desta iniciativa, vestidos sobre este fantástico manto da ProChild Collab, e também cumprimento as pessoas que me estão a ouvir em Guimarães ou online, particularmente a pessoa que me convidou, a professora doutora Isabel Soares. Neste momento não hesito em dizê-lo, uma das individualidades charneiras do sistema de promoção e proteção em Portugal. Estamos todos aqui, minhas senhoras e meus senhores, porque todos nós sabemos que toda a criança precisa de um colo seguro a que se vincule e de uma parentalidade que seja de facto positiva, viva e militante, e que ali, aquilo que eu costumo dizer, doses de ternura, firmeza e bom trato. Na promoção de direitos e na proteção da criança em perigo,
deve ser dada prevalência, sabemos-lo, diz a lei, às medidas que a integram numa família. Ou seja, na lei já não se fala na sua família, mas apenas em família, seja ela qual for, desde que enriquecedora e nutritiva do seu corpo e do seu espírito. No fundo, o que se quer é dar o primado à vivência em família em detrimento da colocação de uma criança em acolhimento residencial. E este princípio da prevalência da família terá que ser entendido não no sentido da afirmação da prevalência da família biológica a todo o custo, mas sim como o assinalar do direito sagrado da criança à família, seja ela a natural, e aqui, se for possível, devendo neste campo o Estado ser capaz de acompanhar as famílias biológicas, ajudando-as a superar o perigo em que vivem as suas crianças, dizia eu, seja a natural, seja a adotiva, seja o apadrinhamento civil, seja qualquer outra forma de vestir uma família em Portugal. Reconhecendo que é de facto na família que a criança tem as ideais condições de crescimento e desenvolvimento e é aquela o centro primordial do desenvolvimento dos afetos. Sabemos que uma criança pode viajar para o colo de outras pessoas sem ser pela adoção, que é a forma mais definitiva e mais alternativa. Existem outros caminhos, menos radicais, que podem até coexistir com alguma parte do exercício das responsabilidades parentais ainda nas mãos da progenitura biológica. Esses caminhos são trilhados pela legislação portuguesa, podemos falar de limitações do exercício das responsabilidades parentais, de tutelas, de apadrinhamento de civis ou de medidas de promoção e proteção. E o acolhimento familiar de crianças está previsto desde 2001, eu confirmo, desde 2001, como uma das medidas protetivas aplicáveis pelas comissões de proteção e pelos tribunais a quando da constatação de que uma criança está de facto em perigo. E sabemos que neste momento, é um momento de charneira neste país. A lei quer, pelo menos de uma forma mais avisada e mais expressa desde 2015, que as crianças até aos 6 anos vivam em famílias de acolhimento se tiverem de ser separadas dos seus pais de forma provisória. Esta medida de acolhimento familiar apresenta, sabemos, imensas vantagens, imensos benefícios em relação ao acolhimento residencial. Permite à criança a vivência numa família estruturada e equilibrada, em oposição ao acolhimento residencial, onde, inevitavelmente, as relações individualizadas ficam seriamente comprometidas e onde não existe, de facto, um modelo familiar que a criança possa vivenciar e modelar-se. Existe aí, sim, um modelo institucional com uma enorme rotatividade de cuidadores, de rotinas e atividades quase sempre de caráter grupal, onde, direi eu, o espaço íntimo, pessoal e relacional é muito difícil de ser promovido. Contudo, quero-vos dizer, aliás, na sequência daquilo que já foi dito pela Isabel e pela doutora Catarina, o acolhimento residencial não deve ser diabolizado. Vai, infelizmente, continuar a ser necessário para algumas situações, devendo ser apoiado a elevar a sua ação, a sua capacidade de atuação cada vez mais especializada e orientada para objetivos terapêuticos, com equipas mais preparadas e apoio à supervisão, informação, alteração dos rácios criança-cuidador, tal se conseguindo também com a reformulação dos apoios e dos projetos de intervenção. E aguardamos pacientemente, convém dizê-lo, a portaria que vai ultimar a regulamentação do acolhimento residencial, não deixando de lembrar que todos nós, o sistema de promoção, viveu 18 anos sem essa regulamentação. Já temos leis, já temos portarias que regulamentam a lei no que concerne ao acolhimento familiar. Venham agora as manifestações de vontade dos cidadãos anónimos que densifiquem e multipliquem as bolsas de famílias de acolhimento. Depois da Ucrânia, não se esqueçam que estamos em Portugal. Neste momento, com números muito baixos, que possam receber em suas casas as nossas crianças em perigo, fazendo delas a sombra dos seus dias e não apenas um lugar a mais nas suas mesas. Há que louvar aqui o esforço recente, neste particular, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que deu o primeiro pontapé, e do Instituto de Segurança Social. Aguardamos melhores números e louvo por isso este modelo integrado de acolhimento familiar que está a ser desenvolvido pelo ProChild Collab, em parceria com a Santa Casa, a partir de uma abordagem centrada na criança, tentando desbravar novos caminhos, aproveitando a boa experiência de outras instituições e criando muito de inédito de acordo com o ideário do novo acolhimento familiar. Tem o selo de qualidade das equipas da professora Isabel Soares e da Santa Casa, que aqui cumprimento, nas pessoas inestimáveis que são Isabel Pastor e Rui Godinho, meus parceiros recentes na anotação ao regime geral do processo de adoção. Estive também junto da gênese deste projeto Collab enquanto dirigente do SERGE e desejo-lhe toda a sorte do mundo. Termino.
dizendo que a condição da criança vive muito acima das ideias político-partidárias da nossa polis. É um imperativo categórico que se impõe à nossa civilização como parte integrante dela. Temos de assumir de vez que as crianças são titulares de pleno direito no que se refere aos direitos fundamentais nos termos da lei internacional e em especial do direito europeu. E aqui tenho que chamar à colação a noção dos direitos humanos do cidadão chamado criança, que são colocados no meio da nossa equação e que foram, por um homem, outro gigante de todo o sistema, Armando Acácio Gomes Leandro. As crianças possuem direitos específicos relacionados com as suas necessidades e interesses particulares, devendo esses direitos ser lidos à luz da sua própria cultura da criança e nunca sob uma perspectiva adultocêntrica, assumindo nós que a diferença entre uma criança e um adulto não é quantitativa, mas muito mais qualitativa. A criança não sabe menos, apenas, direi eu, sabe outra coisa. Os pais, os tutores, os acolhedores, os padrinhos, os representantes, os prestadores de cuidados desempenham aqui um papel fundamental na criação destas condições que permitam que as crianças desfrutem dos seus direitos, tanto na vida privada como no domínio público, participando ativamente na definição do seu estatuto jurídico e acedendo amigavelmente à justiça, não as devendo coisificar ou instrumentalizar em prol de objetivos estranhos à dignidade das mesmas. De acordo com as normas internacionais emanadas de diferentes organismos, o sistema judiciário português deve assegurar que as medidas de promoção e proteção, as medidas tutelares cíveis e as medidas tutelares educativas aplicadas a crianças devem ser cumpridas na perspectiva da efetivação dos direitos da criança, tal como foram gizados pela Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989. Existe a necessidade imperiosa, por isso, de prossecução de uma intervenção cada vez mais integrada e multidisciplinar a favor da criança cidadão que se encontra em risco, depois em perigo, em conflito com a lei ou a viver um litígio parental em sede de providência tutelar cidadã. E por isso, minhas senhoras e meus senhores, a criança merece nascer, crescer e viver em família. Termino. Porque acolher uma criança em nossa casa, seja qual for a capa legal que usemos, é um passo de gigante para a nossa elevação civilizacional ao som dos mecanismos dos afetos, aqueles que, como me ensinou António Alçada Batista, irão moldar o nosso futuro e cimentar as âncoras de segurança de qualquer criança. Por isso, desejo a este projeto boa sorte e que as estrelas e as crianças vos protejam. Muito obrigado. Agora dar a palavra à doutora Rosário Farmaus, agradecer também a sua disponibilidade, o esforço grande que fez para estar aqui connosco, online, mas está connosco. Senhora Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens. Muito obrigada. Obrigada, eu é que agradeço a oportunidade para estar aqui convosco neste dia que em Lisboa é um dia de grande temporal, que basicamente a melhor forma é deslocarmos de barco e que todos indicam que não se devem sair de casa, mas consegui chegar, estava com medo de não chegar a tempo, mas consegui chegar à Comissão Nacional para poder estar convosco através do online em Guimarães, no berço do nosso país e uma cidade magnífica que tanto gosto. Queria dizer que hoje é um dia muito feliz, independentemente da intempérie que atravessa algumas partes do país, é um dia muito feliz porque finalmente parece que temos as estrelas todas alinhadas em torno do acolhimento familiar. E todas alinhadas, desde logo as várias entidades, a academia, a parte judicial, estão todos a juntar os esforços para que o acolhimento familiar se torne uma realidade para as crianças, principalmente para as crianças mais pequenas, como bem sabemos e todos os estudos indicam, é a melhor resposta, no caso de terem que ter uma medida de colocação, a melhor resposta é sempre numa família. Todas as crianças têm direito a uma família, seja biológica ou de coração, e as crianças em Portugal, ainda muitas não encontram esta resposta, mas os esforços têm sido muito grandes nestes últimos anos e por isso queria felicitar não só a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa pelo seu fantástico programa, a ProChild que vai acompanhando e que vai ajudando a melhorar cada dia nesta perspectiva da investigação à ação tão importante para que possamos todos melhorar, o Instituto da Segurança Social e como aqui também já foi anunciado pela doutora Catarina Marcelino, a vontade política grande de que esta medida seja cada vez mais uma realidade. Porque quando nasce uma criança, nasce também uma mãe, um pai, um avô, uma avó, um tio, uma tia, mas nem todas as famílias são protetoras, nem todas as crianças têm a sorte de nascer numa família
que as vai proteger, que lhes vai garantir um desenvolvimento integrado e o crescimento que precisam e que merecem e que têm direito. E nesse sentido não há melhor do que encontrar outro ambiente familiar, protetor, que lhes dê, como dizia o Dr. Paulo Guerra, o afeto, o rigor, eu costumo dizer este equilíbrio entre o amor e o rigor, que lhes garanta a segurança que tanto precisam, o crescimento integral que tanto necessitam, e os esforços têm vindo a ser feitos. Se até aqui as medidas de acolhimento familiar eram muito residuais, até no relatório de atividades das Comissões de Proteção, o ano passado ainda foram apenas 0,3%, mas já se nota uma subida ligeira. Queremos muito que possa ser cada vez mais uma realidade e, no caso de uma medida de colocação, que possa ser uma medida com maior percentagem. Obviamente que nas crianças mais pequenas já tem expressão grande, no acolhimento familiar 32, qualquer coisa por cento já são nas crianças de 0 aos 6, mas queremos que todas as crianças de 0 aos 6 possam encontrar uma família que as acolha, que lhes dê tudo aquilo que já foi aqui tão bem falado e tão bem descrito. Também a Estratégia Nacional para os Direitos da Criança, que, como bem sabem, tem um período temporal de 21 a 24, mas que teve uma gravidez muito prolongada, desde 17 até o seu nascimento, foi muito prolongada e tinha algumas metas com alguma timidez. Neste momento, metas que estão a ser muitíssimo bem preenchidas e que esperamos vir a superar e que agora irão também ser anunciadas novas metas a nível nacional que são ambiciosas, mas que acreditamos que serão possíveis e que farão a diferença na vida de tantas e tantas crianças. Queria dizer que, se calhar, os ingredientes para que corra cada vez melhor o acolhimento familiar passa naturalmente por uma grande campanha de comunicação, e a Santa Casa já o fez, passa também por uma campanha que permita que a cultura portuguesa entenda que o coração é mesmo elástico. Nós temos tendência, quando temos mais de um filho, dizer que o coração é elástico, mas para as crianças em acolhimento familiar, as famílias transformam-se, crescem, melhoram. Quem tem o privilégio de acolher uma criança em sua casa, ainda que temporariamente, como o acolhimento familiar assim o prevê, torna-se uma melhor família. E o coração de facto estica, depois tem que encolher outra vez e depois vai esticar, pode ficar para sempre esta relação de profunda amizade e afeto, independentemente de estar a viver na nossa casa ou não. E essa capacidade de elasticidade do coração é possível e é importante que todos os residentes em Portugal tenham essa noção, porque a cultura portuguesa ainda acha um pouco que quando queremos, queremos para sempre. Mas é possível esta elasticidade e devo-vos dizer que é uma experiência que nos transforma e que nos muda e que vale a pena fazer parte, sabendo que vamos fazer sempre parte da vida daquelas crianças e que vamos sempre fazer parte da mudança da vida daquelas crianças para melhor. É preciso, portanto, como ingredientes principais, boa informação, uma campanha de motivação, de sensibilização das famílias, a formação das famílias, dos técnicos, que angariam famílias, mas também dos que vão acompanhar a família. O acompanhamento é fundamental. E depois a divulgação dos resultados. E a ProChild Collab tem aqui um papel exemplar nesta análise, nesta investigação-ação, nesta análise, de poder ajudar-nos a conhecer melhor os resultados para sabermos recalcular a rota, se assim for, com um GPS, com qual GPS, recalcular a rota no sentido de uma melhor resposta para as crianças. Queria, por isso, dizer que é uma enorme alegria o dia de hoje, como primeiro encontro deste modelo integrado de acolhimento familiar. É uma alegria sentir que estamos todos tão empenhados e que as crianças em Portugal vão poder usufruir desta resposta transformadora, desta resposta protetora que lhes vai trazer uma infância mais feliz e que certamente lhes vai transformar em adultos cada vez melhores e a replicarem modelos quando forem também eles pais, mães, tios ou primos ou vizinhos ou amigos, em adultos de referência, de boas referências, de referências positivas para todos os outros que serão as gerações vindouras. Por isso, um agradecimento muito especial por me terem convidado a estar neste encontro, ainda que de forma virtual, embora o convite tenha sido poder ir a Guimarães, mas não foi possível. Desejar um fantástico dia de reflexão, de partilha, de entusiasmo, e que possamos sair daqui cada vez mais a acreditar nesta resposta como a resposta, não deitando por terra
tudo aquilo que se faz e bem faz também no acolhimento residencial. Já foi aqui referido, não quero detalhar tanto, mas a verdade é que vai ser necessário continuarmos com o acolhimento residencial e, portanto, um não irá deitar fora o outro, serão complementos, serão respostas articuladas, dando primazia, sempre que possível, ao acolhimento familiar, mas teremos crianças que terão necessariamente que passar pelo acolhimento residencial e, por isso, são respostas que são ambas necessárias, embora com as suas especificidades e com as suas características diferentes. Mais uma vez, muito obrigada por me terem convidado, desejo um ótimo dia e da parte da Comissão Nacional, e se puder falar em nome das 311 comissões de proteção, daquilo que é o seu sentir, é uma enorme vontade de existirem estas respostas para poderem aplicar esta medida. E, portanto, esperaremos que elas cada vez se tornem mais dispersas pelo território para serem uma resposta possível para todas as crianças, independentemente da cidade onde nascem, da família também onde nascem, mas da cidade onde nascem e que encontrem esta resposta. Muito obrigada a todas e a todos, foi um prazer estar aqui convosco. E agora daria a palavra à doutora Sónia Almeida, é um prazer tê-la connosco, Coordenadora Nacional para a Implementação da Garantia para a Infância. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Antes de mais, agradecer na pessoa da professora Isabel Soares o convite que me endereçou de estar aqui hoje e que com todo o gosto aceitei e em boa hora que saí de Lisboa ontem ao final da tarde, porque senão hoje também era uma daquelas clientes dos barcos e assim estou aqui em segurança numa cidade linda que nos acolhe sempre muito bem. Um agradecimento muito especial aqui às senhoras vereadoras aqui presentes, é sempre um gosto e portanto, dizer-vos que no final de uma mesa de abertura como esta, confesso-vos que já, enfim, fica aqui um caminho um bocadinho difícil de tentar abordar aqui algo que ainda não tenha sido abordado. Mas eu acho que aquilo que me deixa verdadeiramente confortada depois de ouvir todos estes companheiros de viagem, porque eu acho que é isto que merece ser aqui salientado, é que nós temos sido todos uns com os outros como verdadeiros companheiros de viagem, desde a Academia à Justiça, Santa Casa da Misericórdia, Instituto de Segurança Social, Garantia para a Infância, Comissão Nacional da Promoção dos Direitos das Crianças, todos temos sido um só. Todos temos pensado em conjunto, todos temos nos complementado uns aos outros, todos temos feito um espaço de discussão conjunta, de construção e até de muita reflexão sobre aquilo que é a capacidade de podermos assumir as ditas metas, que hoje aqui já se falaram muito, que são efetivamente metas muito ambiciosas para o futuro. Eu não podia deixar de aproveitar esta oportunidade para dizer que a Garantia Europeia para a Infância é uma recomendação europeia que foi assinada há pouco mais de um ano, portanto em julho de 2021. Ela foi assinada em Portugal e, portanto, nós tivemos o prazer e o gosto de ser o palco da assinatura de uma recomendação que vinha a ter um processo de negociação que já se arrastava há algum tempo e Portugal, quando da sua presidência do Conselho, agarrou esta oportunidade de poder aprovar esta Garantia Europeia para a Infância e fê-lo com toda a eficácia, recolhendo uma aprovação unânime por parte dos 27 Estados-membros. E, portanto, se isso por um lado nos tem que deixar a todos cheios de orgulho, por outro lado também nos tem que deixar a todos com um peso de responsabilidade muito grande dentro daquilo que é o grande desafio da Garantia para a Infância. E a Garantia para a Infância tem um objetivo que é de combater, prevenir e combater a pobreza e a exclusão social nas crianças. E, portanto, este objetivo é um objetivo complexo, é um objetivo que requer muitas ramificações. Logo, a primeira e a principal de todas é o facto das crianças não nascerem nas árvores e, portanto, estarem sempre associadas a uma família e as crianças são pobres porque vivem em contextos de pobreza, porque as suas famílias são pobres e, portanto, não há forma de combater a pobreza nas crianças se não tivermos em conta todo o ambiente onde elas efetivamente estão a viver e onde elas estão a crescer. E, portanto, dentro daquilo que é uma dimensão de combate à pobreza e de prevenção, há depois uma linha
que aponta para aquilo que são os subgrupos com vulnerabilidade específica. E isto para não entrar aqui em pormenores, portanto, o plano de ação, só dizer que o plano de ação português já está aprovado pelo Conselho de Ministros desde a semana passada, portanto, aguardamos ansiosamente a publicação deste plano de ação para ele poder ser remetido à Comissão Europeia. E é um compromisso que Portugal está a assumir para com as suas crianças, para com o futuro do seu país até 2030, com metas muito ambiciosas, estamos cientes disso, temos neste momento um contexto socioeconómico que joga contra nós, e, portanto, nós já temos sempre esta questão da decalagem das estatísticas que nos permitem fazer a leitura dos fenómenos, mas, infelizmente, já temos um efeito e um impacto da pandemia que nos leva a uma elevação dos números da pobreza nas crianças e ainda não estamos perante aquilo que é o resultado do impacto desta crise inflacionária que vivemos neste momento, sem sabermos tão pouco até onde é que ela vai, quais é que são os impactos. Agora estamos todos cientes e certos de que os impactos vão ser enormes e, portanto, vão apelar aqui a que haja da parte de todos, do Estado Central, mas também de toda uma sociedade, um envolvimento acérrimo sobre aquilo que é este combate à pobreza infantil. Parece-me que nesta altura nenhum de nós pode dormir descansado quando pensamos que temos 151 mil crianças que têm um rendimento que não chega nem para o básico. E isto é algo que nos tem que inquietar a todos. E a ligação vem aqui, porque nós não podemos assumir que a pobreza é perigo. Porque uma coisa é uma família, é uma criança que está numa família em perigo, porque aquela família a coloca em perigo face a uma série de circunstâncias que se podem colocar. Outra coisa é uma criança que está impedida de acesso aos serviços essenciais e aos bens básicos porque tem uma família que não consegue. E isto nada tem a ver com afeto, nada tem a ver com amor, e se imaginarmos o desespero que deve ser para alguma família ter as crianças e não lhes conseguir sequer dar o básico, isto deixa-nos a qualquer um muito inquietos. E, portanto, um grande objetivo que eu tenho é conseguir que não haja crianças na promoção e proteção só por situações de pobreza, de insuficiência material na sua vida. Isto não pode acontecer, porque isto é uma dupla penalização. Agora, obviamente, quando estamos perante problemáticas e problemas, temos um sistema montado em Portugal e ele tem que funcionar e ele está preparado para funcionar. A garantia para a infância é antes disso. A garantia para a infância pretende, efetivamente, haver aqui uma intervenção prévia de prevenção, uma intervenção que permita atingir este grande objetivo, que é que todas as crianças em Portugal vejam assegurados os acessos a estes serviços essenciais e, portanto, é sobre isso que nós vamos trabalhar, é sobre isso que vamos tentar trabalhar nesta lógica de parceria, nesta lógica de intervenção integrada, que é aquela que temos vindo a ter nesta matéria concreta do acolhimento familiar e que eu acredito muito e que me parece que é assim que vamos ter que trabalhar no futuro. Porque hoje estamos aqui e é, sem dúvida nenhuma, um dia particularmente feliz. Há muito pouco tempo atrás tivemos no primeiro encontro no Instituto de Segurança Social do acolhimento familiar. Hoje estamos aqui a apresentar uma peça que me parece ser fundamental, porque não é só estimular o acolhimento familiar, não é só termos a capacidade de recrutar famílias e que as possamos, mas temos que ter um sistema que está neste momento a dar passos muito importantes, sem dúvida nenhuma. Pelo segundo ano o CASA revela já um crescimento da medida de acolhimento familiar, mas nós precisamos de mais, de muito mais, mas acima de tudo precisamos de fazer bem. E fazer bem é fazermos bem desde o início. E isto é uma oportunidade única, porque a partir do momento em que não fazemos bem do início, já estamos a reparar danos. E temos uma oportunidade de ouro de começar a fazer bem. E os técnicos assumem aqui são peças absolutamente determinantes. São indispensáveis. A forma como os técnicos que vão trabalhar o acolhimento familiar o vão fazer, vão determinar o sucesso do futuro desta medida. E deixem-me dizer-vos que eu sou, enfim, não há dúvidas, não é para estar aqui, uma grande defensora desta medida. Eu defendo mesmo que não há nada, e por muito boas casas de acolhimento que hajam, que as há, e há jovens que saem das casas de acolhimento com ótimos percursos, há processos que correm bem, não há só insucessos, também há sucessos que são muito bons. Agora, há aqui uma questão que é, nada substitui um colo, o afeto, aquilo que uma família pode dar a uma criança.
por muito bom que seja o acolhimento residencial, não há como. E, portanto, não há como nós todos não nos unirmos dentro daquilo que é a capacidade de cada um e juntarmos as nossas forças e vamos lá. Tivemos durante muito tempo um gap legislativo, deixámos de ter em 2019, houve uma portaria de regulamentação que saiu em plena pandemia, e, portanto, temos neste momento a Santa Casa da Misericórdia, digamos, já aqui numa velocidade, e vamos agora com todo um sistema a nível nacional que já está a acontecer também, e, portanto, tem elevado a responsabilidade daquilo que é este modelo integrado de acolhimento familiar, termos os técnicos preparados, aproveitar toda a experiência e todo o know-how de tantos e tantos técnicos que nós temos no sistema de promoção e proteção, que têm toda uma experiência no acolhimento residencial, nas CPCJs, enfim, em tantos lugares que lidaram e lidam diariamente com esta problemática. Vamos aproveitar todo este know-how e vamos criar uma nova oportunidade de trabalho, que me parece que é uma nova oportunidade de trabalho com grande entusiasmo, porque parece-me que este trabalho é um trabalho que vai enriquecer muito os técnicos, também pelo facto de verem, efetivamente, e eu acredito muito que nós vamos ver a diferença, e não há de demorar muitos anos, nas crianças, que eu acho que é, sem dúvida nenhuma, aquilo que nós todos que estamos envolvidos com este grande sistema podemos tirar como mais-valia, e é a nossa principal meta, é que possamos todos contribuir para fazer as nossas crianças muito mais felizes. Muito obrigada. E, para terminar esta sessão de abertura, temos aqui o Dr. Rui Codinho, diretor da Infância e Juventude da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa e membro da direção do ProChild Collab. Portanto, tenho muito prazer em dar a palavra para encerrarmos esta sessão. Bem, eu vou pedir, se calhar, o microfone para falar de pé, pode ser? Eu sou Débora e é para agora ganhou a Capital Europeia da Cultura, sou um tema devagar, mas como estamos atrasados, eu vou ter que acelerar e, portanto, vou falar de pé para ser mais rápido. Eu, depois de ouvir isto tudo, teria aqui muita coisa para dizer, mas vou focar em 3 ideias que eu acho que são chaves e importantes para o dia de hoje. Uma delas é, independentemente das metas, e uma coisa que é muito importante, já todos dissemos, é a primeira vez, eu estou há 22 anos no sistema, já estive na Segurança Social, já trabalhei para a Casa Pia, já tive em vários contextos, como eu costumo dizer, o meu partido é o coração partido, são as crianças e não me interessa as instituições. E pela primeira vez, isto tenho de testemunhar porque é absolutamente verdade, estamos todos a trabalhar conjuntamente, com total liberdade e com total empenho para fazer um trabalho conjunto pelas crianças, isso tem que ser dito. Portanto, independentemente dessas metas que estamos a trabalhar e que a Sra. Ministra anunciará, há uma meta que nós já podemos dizer enquanto cidadãos todos, é que todas as crianças têm direito a viver em família. Essa é a nossa meta enquanto cidadãos. E isso tem que estar impregnado em tudo o que nós pensamos e essa tem que ser a nossa orientação. E isto não é diabolizar o acolhimento residencial. Julgo que a maior parte das pessoas que estão aqui sabem, eu trabalho há 22 anos em acolhimento residencial, tenho 20 casos de acolhida na minha responsabilidade, tenho uma grande paixão pelo trabalho que se fez e pelos profissionais, pelo trabalho difícil que fazem. Agora, não há dúvidas que todas as crianças têm direito a viver em família. E o que nós temos de pensar para o futuro é só fará sentido uma criança estar numa resposta institucional que tem que ter a sua qualificação, especialização, etc., quando essa solução é preferível ao acolhimento familiar ou a um contexto de outra ordem e, portanto, é pelo interesse da criança, não é pela falta de hipótese alternativa para ter um ambiente familiar. Não é? Como se eu tiver uma doença e tiver que ir para o hospital, eu vou para o hospital não porque é melhor do que estar em minha casa, mas porque preciso disso. E, portanto, tem que ser nessa lógica que é as respostas residenciais têm que ser excepcionais, aliás, é o que está na lei, só em situação última de perigo e até estar removido o perigo. E, portanto, tem que ser essa lógica. Não se trata de diabolizar, trata-se de perceber que todas as crianças têm direito a viver em família. Isto não é nenhuma utopia. Se calhar no século XVII, dizer que acabar com a escravatura era uma utopia e acabou-se com a escravatura. E, portanto, muito mais simples é acabar com a institucionalização que acontece não pelo interesse da criança, mas pela ausência de capacidade de proporcionar um ambiente familiar a uma criança. Portanto, esta é a primeira ideia. Segunda ideia, porque o ProChild, nós, Santa Casa, quando avançámos, havia aqui uma questão que era clara. No sistema de promoção e proteção, o funcionamento das várias equipas, dos vários contextos, era um modelo eminentemente empírico. As pessoas eram contratadas, começavam a trabalhar e tentavam descobrir como é que se fazia. Falavam uns com os outros, liam os livros. E o que é que para mim era a questão? É o acolhimento familiar ia ser um processo disruptivo, que eu costumo dizer uma pedrada no saco do sistema. E não faria sentido começarmos a fazer um processo com base nas nossas crenças, no nosso conhecimento, na nossa experiência apenas, mas tínhamos de ter aqui um conhecimento, não é? Daquilo que é o interesse da criança e como tecnicamente se trabalha. Nós fomos estudar alguns processos, não é? Fomos ao Canadá, vimos Espanha, temos colegas da nossa equipa que trabalharam em Inglaterra,
Mas nós temos uma legislação e uma cultura muito específica, portanto também nós não podemos importar modelos de outros sítios. O que nós temos de fazer é construir um modelo que responda às necessidades das nossas crianças do nosso contexto. E, portanto, houve este feliz acordo que nós fomos ter com a Universidade do Minho, com a doutora Isabel, para nos ajudar a pensar sobre isto, e a doutora Isabel veio ter connosco, com o Manuel Sarmento à Santa Casa, para constituirmos o ProChat Collab. Isto foi uma... Nós subíamos em direção ao norte, eles subiam em direção ao sul e cruzámos neste encontro muito feliz. E o que tentámos fazer foi trazer a academia para o terreno e trazer o terreno para a academia, fazer esta fusão e aprender com a experiência. Como diz o Bian, nós crescemos a aprender com a experiência, mas tem que ser uma experiência sustentada cientificamente. Nós não podemos agora, que temos a oportunidade de criar uma coisa de novo, estar a criar uma coisa com base naquilo que são as minhas crenças, naquilo que eu acho, no que já fiz, porque há uma coisa que acontece em educação, como todos nós fomos filhos ou temos filhos, todos nós achamos como é que se educa, não é? É como aos treinadores de futebol. Só que esta matéria tem uma complexidade que exige um nível de aprofundamento técnico e científico que tem que existir. E, portanto, daí nós temos a criar o MIAF no sentido de sustentar todos os processos, porque todos os processos, desde como é que se avalia uma família, como é que se faz o matching, como é que se articula com o gestor de processo, como é que se prepara uma criança para a adoção quando está no acolhimento familiar, traz um número de dificuldades e questões que não pode estar na discricionariedade de qualquer um. Tem que ter um protocolo e esse protocolo tem que ser testado e tem que ser validado. E, portanto, é essa a lógica do MIAF e é esse o objetivo, peço desculpa, do que estamos a fazer hoje. Portanto, essa foi a grande questão de criar, digamos, um modelo sustentado cientificamente e foi essa a opção da Misericórdia. Já estamos com 110 crianças acolhidas, a Isabel, a Ana, todos eles falarão agora sobre o MIAF, não vou entrar por aí, mas a terceira ideia que eu queria trazer é porque é um modelo integrado e não o acolhimento familiar. Para nós isto era muito claro antes de começarmos, mas assim que metemos o pé no chão com a primeira criança acolhida, percebemos o mais fácil é avaliar as famílias e que a criança esteja bem acolhida na família. O que é o mais difícil? É concretizar o objetivo final, é que a criança possa voltar para a sua família de origem. Então isto não se trata apenas de acolher a criança, trata-se de todo um sistema que tem que funcionar nessa lógica, não é? Trata-se do gestor de processo, que pode ser do MEIMAT ou da CPCJ, que tem um papel-chave, como a Sónia há pouco dizia, na legislação de 2019, atribui-lhe um papel-chave, que eu costumo dizer que é o arquiteto da medida, e, portanto, se o arquiteto da medida não está alinhado com o modelo, não funciona, porque o arquiteto faz uma planta errada, o construtor da casa vai fazer uma casa mal feita. E, portanto, esse era um papel-chave. E como é que se articula todos os processos? E daí a necessidade de nós criarmos um modelo integrado, que vai muito para além de apenas do acolhimento. É como é que todo o sistema se organiza para isso. E agora vou entrar no detalhe, depois no processo, mas, por exemplo, como é que se prepara? Nós estamos a trabalhar a preparação da criança, por exemplo, para a adoção das casas de acolhimento. Mas uma criança que está há 2 anos de uma família e que vai ser adotada, para fazer esta transição, não basta chegar lá, entregar a criança e ir embora. Isto traz um conjunto de desafios e de complexidades que temos que desenvolver. Nós, por exemplo, agora estamos a fazer um spin-off deste, que é o Family to Family, que é um modelo para preparar a criança do acolhimento familiar para a adoção. E, portanto, o modelo integrado tem a ver com isto, da necessidade de olhar não apenas para o acolhimento da criança e uma boa seleção dos casais e a criança estar bem na família, mas criar condições para que a concretização do projeto da vida das crianças se dê sem disrupção, sem processos abandónicos e que seja um sucesso. E, portanto, daí esta questão de ser um modelo integrado do acolhimento familiar que está muito para além apenas do acolhimento. Portanto, era só para trazer estas 3 ideias. Hoje é um dia particularmente feliz porque eu acho que estamos num momento-chave de mudança e volto ao início. A ambição que nós temos de ter, a meta que todos nós temos de ter, não apenas como profissionais, mas como cidadãos, é todas as crianças têm direito a viver em família. É aquilo que eu quero para os meus filhos, é aquilo que nós temos que querer para todas as nossas crianças. E, portanto, muito obrigado a todos e um bom dia de trabalho.